Então, congregação amada do Senhor, hoje, 16 de março de 2023. Olha, vamos falar algo hoje que é muito importante. É sobre a renúncia que Jesus pede. Ele pede isso de nós? Vamos ver. Então, ao analisarmos o contexto do ministério de Jesus, a ideia de renúncia ela está totalmente ligada com como sermos parecidos com ele, com sermos, como o Douglas Gonçalves fala, cópia de Jesus. Então, ele frequentemente nos ensinava sobre a necessidade de renunciar a certos aspectos da vida, né? E no capítulo 14 de Lucas, isso é bem detalhado. Então, não se trata simplesmente de uma renúncia material, literal, mas é uma mudança de prioridade. É um desejo de ser leal a Jesus que afeta todas as áreas da nossa vida. A renúncia não é um fim em si mesma, mas é um meio de experimentar a plenitude da vida em Cristo. Ela redefine valores, prioridades, nos alinha ao propósito de Deus. Então, assim, é algo muito tremendo. E aí, né, como eu sempre falo, será que é necessário saber isso? Eu acredito que sim, porque o conhecimento dessa necessidade nos faz caminhar nessa direção. E a gente, ao entender, ao compreender que isso é um princípio, a gente vai querer fazer, porque é uma experiência que o Senhor teve e quer que a gente tenha. Então, é assim, importante. Bom, vamos começar com o significado de renúncia, né? É um termo que caracteriza um ato ou efeito de negar ou rejeitar algo ou uma atitude. Essa ação está relacionada a renunciar a alguma coisa, a abdicar de algo que a gente considera importante. Ela também se refere ao fato de a pessoa deixar de possuir algo ou deixar de acreditar numa determinada coisa. Até no direito ela é aplicada, é a desistência de um direito, né, por um titular. Bom, há diferentes níveis de renúncia. Nós vamos ver algumas passagens aqui. Então eu vou começar com Lucas 9:23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso é um tipo de renúncia pessoal. Jesus chamou seus discípulos a isso. Então, isso envolve o quê? Colocar a vontade de Deus acima dos nossos desejos pessoais. Então, isso demanda uma submissão. E isso, seguinte, a gente tem que ter essa disposição, mas não é na força do nosso braço, porque está escrito que ele faz o querer e o proceder. A nossa comunhão com Jesus, ela nos move a fazer essas escolhas e ele mesmo nos impulsiona, Jesus nos atrai. O seu amor é tão grande que a gente vai querer, entendeu? Segui-lo e parecer com ele e querer viver os princípios que ele deixou explícito na sua palavra. Então não é algo custoso, algo terrível. Nossa, não posso ser cristão porque cristão tem que abrir mão de tudo. Não, a gente vai olhar para ele, vai ter comunhão com ele. Como?
buscando na palavra, em oração. E assim, a oração é uma conversa com Jesus. É você assim, eu amo aquela passagem que fala que Abraão foi amigo de Deus. Então, eu creio que esse é o nosso alvo, de ser amigo de Jesus. E um amigo, o que tem um amigo ou amiga? É intimidade, é amor, é carinho, é consideração. Você quer agradar, assim, no bom sentido. Então, assim, e o próprio Jesus, nós vimos lá em Lucas 22:42, que lá no Getsêmani, né, pouco antes dele ser crucificado, ele falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, é um exemplo de submissão, que a vontade do Pai, né, para o sacrifício na cruz, que é algo assim terrível, né? É uma das piores mortes que tem. Se Jesus fez isso por nós, por amor, para nos reconectar com Deus, será que a gente não pode fazer coisas menores? Né? A gente vai ver aqui alguns detalhes, algumas coisas que a gente pode abrir mão, sem ser uma coisa terrível. A gente vai abrir mão por gosto, por querer, por ser atraídos pelo amor de Jesus, né? Então, assim, pode exigir também uma renúncia, né? A gente está vendo vários tipos, uma renúncia pessoal, uma renúncia material. A gente deve estar disposto a deixar algumas coisas para estar assim junto e misturado, agarradinho com Jesus. É a disposição do coração. Nem sempre Jesus fala isso, mas o que ele quer? Ele quer a disposição do coração, mais do que você fazer. É lógico que a gente vai acabar fazendo, mas o desejo dele é a disposição do coração. Olha, não sei se vocês lembram daquela passagem do jovem rico. Ele já fazia tudo. Ele perguntou para Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a salvação, a vida eterna? Ele falou: siga os mandamentos, né? E citou vários, dando importância a esses mandamentos. E aí o jovem rico falou: mas eu já faço tudo isso. Jesus virou para ele: então vai, vende tudo e me segue. Mas aí ele não conseguiu seguir, porque ele estava muito apegado aos seus bens. E nessa hora também Jesus falou: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico, né, alcançar a salvação. Por quê? Jesus não tem nada contra rico. É porque o rico já está tão apegado às suas riquezas, de um modo geral, né? Porque muitos ricos seguiram a Jesus, principalmente as mulheres que o serviam com seus bens. Então, assim, é uma disposição do coração de seguir, de agradar, de tentar ser como ele. Então, o jovem rico se apegou muito, né? Mas o Senhor pede: será que a gente não pode abrir mão de alguma coisa para estar com ele? Né? Então, tem renúncia do egoísmo, do orgulho, porque naturalmente a gente tende a ser orgulhoso, a ser egoísta. Então, quando a gente se submete a Jesus, é que a gente vai percebendo quão orgulhoso a gente era, quão egoísta a gente era. É um caminho, é um processo, não é uma coisa assim que tipo, você fica livre instantaneamente, não. É a vida inteira, né? Então, renunciar a controle, como é difícil. A autossuficiência, não, mais difícil ainda. Então, a renúncia do ego, né, que está intrinsecamente ligada ao orgulho e ao egoísmo, é um processo, é uma caminhada. Mas você vai... eu creio que assim, o Senhor lê o nosso coração. Então, Ele vai olhar a sua disposição de querer acertar.
e ele vai te ajudar, ele vai te socorrer, ele vai te dar os recursos necessários para isso. E, às vezes, a renúncia, ela envolve alguns relacionamentos, porque tem gente que nos afasta de Jesus, e nós devemos cultivar amizade com aqueles que nos atraem, aqueles que são, eu esqueci o nome da pessoa que fala, não, eu vou relacionar com quem é mais firme do que eu, com quem está mais agarrado no Jesus do que eu. Porque a tendência, se você conviver com pessoas que não tem nada a ver com Jesus, ou dizem que tem, mas é só da boca para fora, então às vezes é necessário você abrir mão. Porque se você parar para pensar, essa pessoa te afasta de Jesus. E olha, o tempo urge, não há muito tempo a perder, a gente deve, né, aproveitar todas as oportunidades. Então, pode sim envolver alguma renúncia de relacionamento, mas eu creio que tudo o Senhor prepara, não vai ser uma coisa terrível, uma coisa difícil. Você mesmo vai perceber que aquela amizade, ela, né, talvez não é o tanto que você pensava que a pessoa te considerava, que a pessoa gostava de você, porque Jesus atrai. Tem até uma figura, né, que tipo, pensa aqui um triângulo, né, aqui, ó, a base do triângulo e o outro lado. Se uma pessoa está aqui, a outra está da outra base do triângulo, e as duas buscam a Jesus, fatalmente elas vão se aproximar. Então, a amizade verdadeira, a amizade assim, né, aquela que vai fazer bem para você, não quer, é aquela que tem como unidade a pessoa de Jesus. Não quer dizer que você não possa se relacionar. Estou falando aqui que, às vezes, alguns relacionamentos você deve abrir mão para a sua própria saúde. Né? Nem vou falar da renúncia ao pecado. O que é o pecado? É aquilo que nos afasta de Deus. Então, é o processo de santificação. É um processo, é um caminhar contínuo. Eu não vou fazer as coisas que vai entristecer o coração de Deus. Eu já sei, eu conheço pela comunhão que eu tenho, pela leitura da palavra, pela oração. Eu já sei aquilo que entristece o coração de Deus, então eu não vou. Então eu vou renunciar a esse pecado. Então, é um processo contínuo de arrependimento e transformação. Porque a gente não está pronto. Olha, gente, eu tenho 40 anos de crente. Ainda no dia 15, ao estudar uma palavra, eu percebi que eu estava assim, que eu estava com uma atitude muito errada. E o Senhor me fez enxergar e ver. E aí eu passei a mudar, a orar, a abençoar aquela pessoa que eu estava meio com raiva, sabe? Mas aí o Senhor mostra, é a vida toda, né? Então, seguir Jesus não é assim super fácil, né? Mas é um compromisso, é uma disposição para renunciar, né, àquilo que entristece o coração de Deus. Então, assim, seguir a Jesus, tem até uma parábola que ele compara com construir uma torre. Então você vai ali, né, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Então, mas o que a gente... Olha, tem N palavras que a gente pode usar que vai nos ajudar a... Tipo assim, você pensa, não, mas está pedindo muita coisa. Gente, mas olha só, vou ler um dos versículos aqui, Romanos 8:18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, assim,
Gente, o dia que a gente compreender o tanto que Deus nos ama, o tanto que esse amor é a única maneira de nos transformar, a gente vai, assim, fazer com alegria, sabe? Esse caminho, né, de estar, assim, agarradinho com Jesus, né? A gente tem versículo que fala, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Outro fala assim, ele amou primeiro, né? Então ele nos atraiu, então ele é como se o caminho todo que a gente vai seguir já foi aberto por ele. Então, eu vou trazer aqui algumas aplicações práticas em cada uma dessas áreas que a gente falou. Então, você colocar Cristo como prioridade vai significar reorganizar tempo e recursos. Então, não é só versículos, uma falação assim, que fica lá na Bíblia aberta e você, no seu dia a dia, não se envolve em vivenciar e aplicar esses princípios. Então, você reorganizar tempo e recurso pode incluir reservar tempo diário para orar, para bater o papo com Deus, para ler a palavra, para saber. Porque, na verdade, a gente tem que conhecer. Você não confia em quem você não conhece. E a gente vai conhecer Jesus através da palavra revelada. Ele se revelou na Bíblia. Deus se revelou em toda a história da Bíblia. A gente vai ler, tudo que a gente vai ler vai ser a narrativa sobre a história do homem e a vontade de Deus de se revelar ao ser humano. Deus que decidiu fazer isso, Ele que nos amou e que preparou todo esse caminho para que a gente voltasse a se reconectar com Ele. Então, praticamente, a gente tem que gastar tempo. Não precisa de ser demais, mas se você passar e repensar e reorganizar seu tempo, seus recursos, o que vale a pena realmente, eu penso assim que nós mulheres, a gente tem duas preocupações a mais que talvez a gente tenha que repensar, que é o cuidado com a casa e o cuidado com nós mesmos. Claro que é importante, a gente tem, né, se nós não estivermos... A palavra de Jesus é ame aos outros como a si mesmo. Então, a gente tem que se amar. Isso é fora de questão. Mas, às vezes, a gente tem que parar. Porque, às vezes, a gente está gastando tempo demais com a casa. Não, a casa tem que estar aquele brinco. A casa tem que estar isso. É como se eu precisasse de ser aceita, né, pelas pessoas que visitassem minha casa. Tudo tem que estar perfeito. Mas, se isso te envolve o dia inteiro... você deve repensar. Será que... Porque a pessoa que se dedica tanto à casa, quando você convida para fazer uma oração juntos, para fazer um estudo junto, essa pessoa sempre tem na ponta da língua, não, mas eu tenho muita coisa para fazer. Não, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, fazer isso, aquilo outro, e nunca sobra tempo. Então, eu quis, assim, uma coisa bem prática, para nos lembrar que se a casa está ocupando demais a nossa vida, a gente tem que reavaliar. Se o cuidado com o nosso corpo, que é importante, que temos que cuidar, porque ele é o templo do Espírito Santo, né? Eu fiquei um tempão sem fazer exercício físico, né? Aí eu comecei, já tem 1 ano que eu faço pilates, porque eu falei, uai, eu quero viver até 100 anos e não vou praticar nenhum exercício físico, não vou fazer nada para prolongar minha vida, eu vou querer antecipar minha morte descuidando do meu corpo. Então, é importante, mas também não podemos exagerar, porque se o cuidado, se eu gasto, sei lá, cada um sabe de si, né? Mas se eu gasto horas exageradas de salão, de beleza, de cuidado, que te ocupe aquele contato com Jesus, é só para você dar uma reavaliada nisso, porque eu acho que são duas coisas que nos afetam. E os homens, o homem é o futebol e o carro, né? De um modo geral. Então, assim, reavaliem, né, o tempo gasto nessas atividades.
E será que não cabe um tiquinho mais de Jesus nesse tempo? Então, é só essa chamada para, tipo assim, as coisas da vida diária, né? Com relação à necessidade de renúncia material, ao desapego, será que você não pode ajudar alguém? Você não pode ser um pouquinho mais generoso do que você é? Será que você não pode abrir mão daquela, né, daquela nova aquisição para servir alguém, para ajudar alguém? Então, né, é saudável você querer, né, alcançar e buscar as coisas, adquirir coisas, isso tudo faz parte da vida. A pergunta é, isso está me aproximando ou me afastando de Deus? Então, é só uma pequena avaliação. Então, é importante a gente, tipo assim, em vez de ter sempre aquela resposta pronta, não, eu não posso, eu estou muito apertada. Não, eu estou aqui numa dificuldade, então não posso ajudar o irmão. Você vai só, né, eu estou te convidando a repensar e falar, será que eu não poderia viver com um pouquinho mais de simplicidade? Será que eu não posso, né, fazer a pergunta que eu acabei de fazer, né? Será que isso me aproxima ou me afasta de Deus? Também com aquele relacionamento que eu falei que muitas vezes pode nos afastar do Senhor. Será que eu não devo reavaliar alguns relacionamentos? Eu conheci um profeta chamado Vinícius Iracete. Ele foi a primeira pessoa que eu, né, conheci, de ouvir, né, as suas mensagens, onde ele fala bastante sobre isso, amizades que não era para estar assim não era para estar na ordem do dia. Então a gente precisa reavaliar alguns relacionamentos, porque alguns relacionamentos muitas vezes são usados para nos sugar. Não, a gente está falando aqui em renúncia, então eu estou falando aqui em a gente se doar mais, mas tem um limite, e esse dos relacionamentos há um limite. Porque a gente deve se doar, mas há pessoas que estão sugando para além do ponto a nossa vida. Então, essa análise, se eu não posso renunciar a algum tipo de relacionamento. Uma outra coisa que a gente precisa se avaliar também, para ver se a gente não pode caber mais um tiquinho de renúncia, é no serviço da igreja, da comunidade. Então, não posso nunca, você é convidado, vai ter um churrasco na igreja, vai ter uma atividade lá de missionários, vai ter um bazar, vai ter isso e aquilo, você nunca pode, porque você está sempre apertada, está sempre corrida. Então, né, a pergunta, será que eu posso dedicar algum tempo e algum talento que eu tenho ao serviço da igreja e da comunidade? Abrir mão do conforto pessoal para ajudar quem está em dificuldade é uma demonstração de amor ao próximo, com ações práticas. Então, assim, voluntariado, obras sociais, né? Tudo isso faz parte desse serviço e sacrifício pessoal. A gente fala que o ministério de Jesus é da bacia e da toalha. O que ele fez? Ele era o rei dos reis, senhor dos senhores. E o que ele fez? Ele se ajoelhou, tirou o seu manto, a sua túnica, e lavou os pés aos discípulos. Isso é um ato de submissão, é algo assim extraordinário. E ele falou, assim como me vistes fazendo, faça assim com os outros. Então é uma dedicação, é alguma coisa que você pode fazer a mais pelo outro. E tem um que é assim, a renúncia, que eu vou chamar agora de coisas práticas, é a gente tomar decisão baseada na vontade de Deus. Mas isso é impossível, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Gente, mas começa com uma coisa simplesinha, é a gente orar
antes de tomar todas as decisões, porque se nos deixar, a gente vai no rolo, você faz aquilo que está na sua cabeça, é a primeira opção que você tem. Então, essa chamada hoje à renúncia é a chamada a uma reflexão em alguns pontos, para ver se a gente não pode aproximar mais um tiquinho, né, do Senhor. Então, vamos orar antes? Senhor, é isso mesmo? E tal, dá um tempinho, não tomar assim a decisão naquela, assim, naquele ímpeto, sem avaliar, sem estudar, sem analisar, sem ver quanto custa, sem planejar. As decisões não podem ser feitas assim, de qualquer maneira. Uma parábola de Jesus, ele fala, quem é que vai construir uma casa que não examina se tem condições de fazer tudo, porque senão ele começa a fazer, para no meio do caminho, todo mundo vai rir dele, que começou sem saber se tinha recurso ou não. Então, o planejamento é altamente importante. Quem que vai à guerra sem saber se com quantos soldados vai ganhar ou não vai ganhar? Então, assim, tem inúmeras passagens que nos leva a planejar, a pensar. Então, assim, a gente vai orar, mas também vai planejar, vai pensar, vai raciocinar, vai avaliar. Será que é a melhor decisão que eu estou tomando? Por quê? Porque às vezes a gente tem um problema. Eu já passei por isso muitas vezes. Eu vou até contar esse caso aqui. Quando as minhas filhas eram pequenas, a escola que elas estudavam ia acabar. E aí, eu fiquei apavorada. Meu Deus, como é que as meninas vão sair da escola? Elas estão tão, assim, adaptadas a essa escola. E aí, olha só o que eu pensei. Eu falei assim, não, então juntamos eu mais duas mães e começamos a reunir. Não, nós vamos assumir a escola. Olha para você ver, até que uma amiga minha, a Soninha, virou assim, Carminha, você está criando uma solução que é pior do que o problema. Imagina! Hoje eu penso assim, meu Deus, como é que às vezes a gente é sem noção, né? Como assim? Eu vou assumir uma escola para minha filha não sofrer, para elas não sofrerem, né, a perda de mudar de escola e tudo mais. Então, esse é apenas um exemplo, mas às vezes a gente tem um problema cuja solução é pior do que o problema, porque a gente não avaliou direito, a gente não pensou direito. Então, é muito importante a tomada de decisões, a gente avaliar, a gente orar ao Deus, estar alinhado com o propósito dele para a nossa vida, priorizando, né, as coisas que realmente devem ser priorizadas. E não podemos esquecer do testemunho, do evangelismo, né? Porque o Senhor nos deu a grande comissão de pregar o evangelho, né? Então, nós precisamos de coragem para compartilhar, mesmo que possa trazer rejeição ou crítica, viver de forma coerente com os valores do evangelho. Então, assim, porque às vezes a gente tem aquele medo de chegar nas pessoas, você pode apenas usar assim, você conhece Jesus? Você já viu falar de Jesus? É uma aproximação que você pode fazer com uma pessoa desconhecida e com outra que você já conhece, você também pode fazer. Então, assim, testemunhar o quão bom é a vida com Jesus é algo muito importante. Gente, já vamos lá para a conclusão. Então, o versículo que eu queria marcar aqui com vocês é o Lucas 14:33, que diz assim, assim, pois, todo aquele de vocês que não renuncia a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Então, a gente viu que é uma renúncia abrangente, envolve a disposição de abandonar posses materiais, o ego, a vontade própria, relacionamentos conflitantes. É uma renúncia que demonstra, né, a prioridade do reino de Deus na vida, né, daquele que segue a Jesus, que ama Jesus, que resolveu, né, caminhar juntinho e agarrado com ele. Então, é uma convocação por uma vida de obediência, de submissão. Mas aí
Muitas pessoas pensam que essa renúncia é chamada a sofrimento. Ah, não, isso aí é só vou escolher a vida para sofrer. Mas não é, gente. É o chamado à liberdade, onde o desapego ele vai nos permitir experimentar uma plenitude no reino de Deus assim extraordinária, sabe? Eu quero conclamar vocês. E eu vou orar. Nunca se esqueça, então, que Jesus falou: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. No nome santo de Jesus eu oro e agradeço ao Senhor Jesus Cristo por estarmos vivos nesse dia, nesta hora. No nome de Jesus eu oro para que cada um prossiga em seu relacionamento com Jesus, sabendo que Ele nos amou primeiro, que Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, e que renunciar a algumas coisas não significa perda, mas ganho. Que tenhamos força, ânimo, coragem e vigor para seguir a Jesus como Ele nos ensinou. Que estejamos dispostos a pagar o preço, mas sabendo que o que nos aguarda é infinitamente mais, que a vida eterna é maior do que qualquer coisa nesse mundo. Então tenham todos uma ótima semana. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Deus te abençoe. Olha, compartilhe, divulgue. Quem sabe alguém precisa de ouvir isso. Deus te abençoe. Muito obrigada.